Vamos lá, hoje a aula vai ser um pouquinho mais longa, porque eu quero concluir esse assunto, porque na última aula, na nossa próxima aula, eu quero falar sobre esses povos aqui, sobre essa situação dos Seleucidas e dos Macabeus, tá? Então hoje a gente vai incluir um pouquinho, esticar só um pouquinho, mas é necessário, tá? Isaías 53, como a gente estava falando agora, deveria começar em 52:13. João 8, que deveria começar em 7:53. Em relação aos versículos, com os versículos vai acontecer a mesma coisa. A gente vai perceber isso em Efésios 1:5. A gente tem que andar um versículo para trás para a gente poder entender melhor o que o autor está dizendo para a gente. 1 Coríntios 2, 9 e 10 também, devia ser um versículo só. Devia ser só 1 Coríntios 2, 9, mas aí teve essa quebra do 9 e do 10. E quando a gente vai ler, a gente percebe que é uma continuação da palavra. Então, essas coisinhas às vezes dificultam um pouco para a gente. O texto ainda ele é dividido em parágrafos e essa divisão ajuda a entender o desenvolvimento da ideia do autor. Tá? A versão Almeida Revista Atualizada, que é esse ARA, destaca em negrito o início dos parágrafos. Tá? Se você tiver mais de uma Bíblia hoje em casa, tiver 3, por exemplo, abra as 3 no mesmo capítulo, no mesmo versículo, para você ver se tem diferença. Quais são as diferenças? Observe isso, passe a observar isso. Na hora que você vai trabalhar um texto bíblico, você vai preparar algum estudo, é importante que você tenha em mãos mais de uma Bíblia, tá? Porque de repente você lê um texto numa Bíblia, lê em outra e você vê que o entendimento é diferente, então você vai trabalhar com aquele que vai facilitar melhor os seus argumentos, a sua base, tá? A Bíblia, ela foi impressa pela primeira vez no Brasil em 1944, pela Imprensa Bíblica Brasileira. Entre as Bíblias mais populares do mundo está a Bíblia em português. As outras versões são a Vulgata, a de Lutero e a versão inglesa. Aí a gente vai falar um pouquinho também sobre aquele período intertestamentário, que muita gente fala, aquelas páginas em branco, lá no meio da Bíblia, que separam o Antigo Testamento do Novo. E a gente vai ver que muitas pessoas usam a expressão que foram 400 anos de silêncio, tá? E não é legal a gente falar isso, não é correto, tá? Por quê? Porque, embora a gente tenha aprendido na última aula que nesse período não se levantou profeta, né? As pessoas vão dizer que esse período foi um tempo de Deus trabalhar com o homem, né? Somente porque não teve um profeta inspirado, né, que tenha sido levantado em Israel nesse período, né, que a gente leu na última aula, a gente aprendeu na última aula, que foi um período muito difícil para o povo, mas não foi um período exatamente de silêncio de Deus, tá? Muita coisa aconteceu nesse tempo, e a gente está lá na página 20 agora, na 3.6. Não é que Deus esteve calado. Muita coisa aconteceu para Israel nesse período, tá? Eu cheguei a comentar com vocês sobre a Guerra dos Macabeus, que está lá nos livros apócrifos, e foi um tempo de descoberta para o povo. O povo teve que se redescobrir, teve que se enxergar, se entender, se analisar. O povo precisou se posicionar. E esse período intertestamentário, esses 400 anos, foi muito importante para a formação de Israel. Foi muito importante para que fosse preparado o caminho, a plenitude dos tempos, que a gente já vem falando já há tanto tempo. Acho que no semestre passado nós falamos sobre a plenitude dos tempos. E tudo isso que aconteceu nesse período, que é dito período de silêncio, né, foi propício para que fosse preparada a vinda do Messias para a proclamação do Evangelho, tá? Então não é exatamente um período de silêncio de Deus. Deus trabalhou, o homem trabalhou, Deus trabalhou o tempo todo, Deus não esteve calado, Deus não dormiu, né?
O tempo todo, as coisas que foram acontecendo para a nação de Israel nesse período foram importantíssimas para que quando o Novo Testamento começasse a aparecer, quando Jesus entrasse em cena, os seus discípulos, o anúncio do Evangelho, do Reino de Deus, tudo isso precisava acontecer depois desse tempo. O povo estava preparado. Tá? Então é importante ter cuidado com algumas expressões que a gente vai falar. Ah, Deus esteve calado, não tinha profeta, foi um tempo que ninguém ouvia Deus, não é verdade? Tudo que aconteceu nesse período aconteceu com permissão de Deus. Vamos lá. O período de supremacia persa. Como é que isso aconteceu? Cerca de um século depois da época de Neemias, esse império exerceu grande controle sobre a Judéia, que era dirigida pelo sumo sacerdote, que prestava contas ao governo persa. Mesmo assim, a gente pode considerar que esse período foi relativamente tranquilo, pois era permitido pelos persas aos judeus um livre exercício das suas instituições religiosas, tá? E uma boa medida de autonomia, fato também que colaborou para que o sacerdócio fosse rebaixado a uma função política, tá? Então, aquilo que era no Antigo Testamento, agora debaixo desse domínio persa, ele perde um pouco da sua noção exata, tá? O governo, ele continua exercendo controle, mas ele dá alguma autonomia para o povo, ele não se mete muito nas questões religiosas, sabe? Quer dizer, ele controla, mas ele dá uma certa autonomia, uma certa liberdade para o povo, para que o povo não se torne rebelde, o povo não se desespere. Ele controla, mas debaixo do olhar dele, né? Ele continua deixando que as pessoas tenham as suas práticas religiosas, e aí, por causa da vivência daquele povo, o sacerdote ele vai se perdendo também. Ele já não é mais o sacerdote, aquele homem santo, agora é um cargo, tá? E vocês veem como isso influenciou a igreja até os dias de hoje, tá? É preciso olhar, ler, entender, para a gente entender a importância de tudo isso até os dias atuais. Foram coisas que aconteceram há tantos séculos atrás, mas que deixou reflexo até os dias de hoje, tá? Inveja, intriga, assassinato, também tiveram papel nas disputas pela honra de ocupar o sumo sacerdócio. Quer dizer, perdeu a questão do sacerdócio, já não era mais aquela questão do santo. É importante quando a gente vai estudar a história de Israel, a gente vai entender tudo isso, tá? Se perdeu ao longo dos anos, ao longo dos tempos, essa questão do santo, do sagrado, e começa a entrar em cena agora a questão dos cargos, das funções dentro do templo. Joanã, que era filho de Joiada, a gente vai ler lá no livro de Neemias. Lembra que eu falei com vocês lá no início, na primeira aula de hoje, eu falei com vocês, leiam o livro de Neemias para vocês entenderem essa questão todinha do sacerdócio, dos livros, do que foi perdido, do que foi recuperado, tá? É importante ler. Dediquem um tempinho ao livro de Neemias nessa semana. Joanã é conhecido por ter assassinado o próprio irmão, e Josué, dentro do templo, por causa de brigas, porque quem é que vai ficar, quem é que vai ser o sacerdote? Já começou a ter essa disputa, já não tinha mais aquele olhar sobre o que era santo, o que era sagrado. E isso da influência, tá? A influência da cultura. A Pérsia e o Egito, eles vão estar ali em constantes conflitos, envolvendo também a Judéia, situada entre os dois impérios. Ficava a Pérsia de um lado, o Egito do outro, e a Judéia ali no meio, e sempre que tinha conflitos, eles estavam no meio, tá? Durante o reinado de Artaxerxes III, muitos judeus entraram numa rebelião contra a Pérsia e foi deportado para a Babilônia e para as margens do mar, o Mar Cáspio.
e sobre o comando de Alexandre o Grande. Em seguida, essa derrota dos exércitos persas na Ásia Menor, Alexandre marchou para a Síria e para a Palestina. Depois de uma ferrenha resistência, a cidade de Tiro foi conquistada e Alexandre deslocou-se para o sul. Era uma questão de conquista, de ocupação de território, em direção ao Egito. Diz a história da humanidade, tá? Que Alexandre se aproximava de Jerusalém, o sumo sacerdote Jadua foi ao seu encontro e lhe mostrou as profecias de Daniel, segundo as quais o exército grego seria vitorioso, o exército de Alexandre. Essa profecia está lá em Daniel 8. Essa narrativa não é levada a sério pelos historiadores, tá? Mas é fato que Alexandre tratou singularmente bem os judeus e permitiu a eles que observassem as suas leis, isentou os judeus dos impostos durante os anos sabáticos e quando construiu Alexandria no Egito, ele estimulou os judeus a estabelecerem ali e deu-lhes privilégios comparados aos seus súditos gregos. Por isso que alguns historiadores vão falar sobre esse sacerdote que foi ao encontro de Alexandre, falando, olha, existe uma profecia do tempo de Daniel que fala sobre esse império, tá? que vai vencer. E Alexandre ele passou a ter um olhar favorável aos judeus, tá? Embora isso não seja comprovado, tá? Que esse sacerdote tenha ido ao encontro e tal, isso é uma coisa que a história fala, que a tradição fala, e não seja comprovado, mas é questionado até os dias de hoje por que Alexandre se tornou tão benevolente com os judeus em período de ocupação. Depois da morte de Alexandre, a Judéia novamente ficou sujeita por algum tempo a Antígono, que era um dos generais de Alexandre que controlava parte da Ásia Menor, caindo consequentemente nos domínios do general Ptolomeu I, que havia então dominado o Egito. Tá? A gente vai vir até aqui hoje. É aula de história mesmo, gente. É aula de história mesmo. É muita coisa para se falar, muita coisa para comentar. E às vezes a gente vai ter que recorrer à história da humanidade para a gente ter recurso para poder lembrar de algumas coisas. Não esqueçam de pesquisar, de dar uma lida. É coisa rápida, 5 minutos. Leiam sobre a Vulgata, sobre a Septuaginta, para vocês terem ideia do que se trata, qual a diferença entre um livro e o outro, tá? O que um contém e o outro não contém, como que foi feito, porque eu fiz apenas um breve comentário. Na próxima aula, nós vamos partir da página 22, tá? Que nós vamos falar sobre alguns povos e mais história, tá? Vocês vão perceber que as minhas aulas, devem ter percebido já, as minhas aulas, diferentes dos outros professores, é muita história. Tá? Então, a gente tem que bater em cima de vários fatos históricos e o que eu deixo para vocês hoje. O texto principal que a gente vai precisar ler durante a semana é o livro de Neemias, para a gente poder entender tudo isso que a gente falou aqui. Tá? Não deixem de ler o livro de Neemias, por favor, e busquem uma leitura rápida sobre a Septuaginta e a Vulgata. Tá bom? Na próxima aula eu gostaria que vocês fizessem algum comentário, tá? Coloquem no grupo algum comentário sobre tudo isso que a gente falou aqui, depois que vocês lerem o livro de Neemias. Até a próxima aula. Comentem no grupo o que vocês perceberam, tá? Da aula com relação ao livro de Neemias e a Septuaginta e a Vulgata. Tá bom? Façam comentários que eu vou estar observando, tá? Eu agradeço aí pela paciência de vocês, pela colaboração, quase que não saiu. E o tempo, tá? Obrigado por tudo aí, desculpa alguma coisa. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Abraço em todos.